Não é mesmo? Eu vim há pouco tempo de Goiás e lá é muito quente. Então eu tô estranhando, né? Tá, deve estar mesmo. Eu custei muito a me adaptar ali em Tumbiara. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Cambiar é quente. Quente, Cota quente nisso, eu tava bem divisa ali, né? O Rio Cota ali, um lado é Minas. Eu tava em Goiânia, fiquei 12 anos lá, agora eu voltei. Goiânia é muito quente também. Quente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, André. Tem que fazer uma... Boa noite, professor. Boa noite, André. Boa noite. Oi, boa noite. Muito bem, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu já peço um feedback do meu áudio aí, vocês estão me ouvindo bem? Acho que no último encontro ficou aí um resquício de um ruído abafado, mas acho que vai bem, né? Só dar um feedback aqui no chat, se tá ok. Perfeito, maravilha, obrigado, Luísa. Vi que vocês estavam proseando aí, que bom. A ideia é essa também, né? Que vocês possam ter esse espaço de interação. Eu não sei se tem algum grupo de WhatsApp que vocês montaram, mas pode ser uma boa, né? Pra vocês terem aí essa rede de apoio, de troca de informações. Fica aí a dica, que em alguns grupos isso acaba sendo muito produtivo, tá? Obrigado pelo feedback. E, bom, espero que vocês estejam bem. Vi que tem umas pessoas com mais frio que outras. Adorei ouvir, né? 16 graus? Não, tá quente. Aqui faz 10. Nossa. Isso aí, não. A gente pega o território aí continental que é o Brasil. Tem essas diferenças tão gritantes, né? Pois bem, espero que todos estejam bem. Mais um encontro, nosso penúltimo, né? Com essa readequação do calendário para nossa caminhada com mais tranquilidade. Nós vamos encerrar então daqui a 2 semanas, o dia 24 de junho, aí talvez sim, com o pezinho no inverno de fato e mais frio aí para todos os lados. Muito bom. Para hoje, então, temos... só relembrando, eu acabei enviando no e-mail de vocês também, quem deu uma olhada com mais atenção, os últimos 2 slides, né, os encontros que a gente teve sobre terapia de crianças e adolescentes. Boa noite, Wagner, muito bem-vindo. E hoje, então, teremos esse pensamento, essa reflexão acerca do trabalho com grupos, né? Esse foi até tema, quem é, então, aí está, né, no curso lá de formação, da etapa prática do curso, certamente já passou por essa aula. Acho que por conta do tempo lá tive que dar uma acelerada em alguns pontos, e a gente vai poder refletir um pouco então sobre essa proposição que está no capítulo do David Zimmerman e que, infelizmente, como alguns autores colocam, essa dimensão do grupo na contemporaneidade, o próprio Zimmerman traz um pouco isso, acabou assim caindo de produção, de busca, mas como a gente vai ver hoje, pensar o grupo é ter a possibilidade de pensar um bom espaço para a psicanálise, né? Reforço, né, falei isso nos grupos de supervisão também, se estamos falando de um espaço de psicoterapia analítica, mesmo que seja grupal, estamos também falando de psicanálise, né? Então, muitas das questões, os conteúdos que a gente vai ver hoje, discutir de alguma forma, eles estão muito presentes também na clínica individual, tá? Esse é um enquadre proposto para hoje, né, a gente poder pensar essa experiência grupal, mas certamente, como falei, por falarmos em psicanálise, vamos tocar em muitos aspectos também da clínica como um todo, né? E eu começo essa nossa aula de hoje trazendo aí uma fala do próprio David Zimmerman, e acho importante poder localizar essa experiência de grupo a partir desse autor, né, que foi lotado aí no Rio Grande do Sul, que é uma escola muito importante aí no Sul, que conversa muito com o Bion, né, que é o autor, inclusive, dá para perceber nas leituras do Zimmerman, do qual ele bebe como fonte, já comentei isso aqui, mas bebe como referencial teórico, e sobretudo no trabalho com grupos, né? Bion foi um grande nome aí do trabalho
da proposição do trabalho com grupos, tem outros, né, que a gente tem em referência na psicanálise, Jacó Moreno, com psicodrama, depois eu comento um pouco disso, o próprio Pichon Rivière aqui na América Latina, se não me engano na Argentina, esposo da Arminda Aberasturi, como a gente viu lá na Clínica com Crianças, ele propôs ali um tipo de dinâmica de grupo específica, que são os grupos operatórios, grupos operativos, como queiram. Enfim, Bion foi um deles, né? E interessante perceber, né, que Bion vem lá da escola kleiniana, vem das influências de Klein, rompe então com a escola inglesa, né, que é da onde ele vem, assim, das suas origens, e acaba aí circulando o mundo depois de uma tentativa de passagem pelos Estados Unidos, acaba rodando o mundo, assim, divulgando, disseminando as suas experiências, os seus achados teóricos, né, consequentemente esse trabalho de grupo, e na década de 70 ele dá uma passada aqui pelo Brasil, né, então influencia muitos autores também a poder pensar a psicanálise sob seu viés. Como eu falei, o Zimmermann é um desses referenciais, tanto que ele diz aqui que nesse capítulo vai dividir os seus 40 anos de experiência na clínica, e então estaremos muito bem respaldados aí de referencial teóricos para a gente poder pensar a clínica então de grupos, tá? E obviamente, né, como vamos falar de grupos, estaremos nos baseando também nessa linha bioniana, apesar de outros existirem. É essa experiência que nós vamos pensar. Eu começo essa aula de novo aí com essa reflexão que ele traz em outro livro, está referenciado lá no final, sobre psicoterapia de grupos, lá de 1993. Ele vai dizer o seguinte: o ser humano é gregário e ele só existe ou subsiste em função de seus interrelacionamentos grupais. Sempre, desde o nascimento, ele participa de diferentes grupos, uma constante dialética entre a busca de sua identidade individual e a necessidade de uma identidade grupal e social. Então, mais uma vez, de um modo geral, a gente se referencia, e de fato a psicanálise surge daí, a psicanálise raiz, né? Aquela que vem assim das origens dos defensores de Freud, vão dizer, não, a psicanálise só existe assim ortodoxamente na clínica individual, né? Grupo é outra coisa. E a gente acaba esquecendo da importância do ser humano no contexto grupal, né? Essa última fala, né, essa constante dialética na busca de identidade individual, a gente pôde talvez compreender com mais cuidados quando falávamos no encontro passado de adolescentes, né? Esse é o tempo, o momento de consolidação de algumas experiências edípicas e, consequentemente, da sua formação identitária, né, dentro desse contexto grupal, né, exatamente como a gente viu lá na busca, por se compreender e se sentir pertencente a algum determinado grupo, uma forma de confrontar ou contrapor as experiências parentais, entre o não mais e o ainda não, e o grupo vem com essa possibilidade de inserção social, inserção do eu diante do outro, né, nessa experiência grupal. E que aqui, né, nesse aspecto, né, que o ser humano é gregário só existindo ou subsistindo, né, vejam só uma condição ainda não tão favorável à existência, uma subsistência, mas porque em algum momento houve, então, relacionamentos grupais, seja em contextos sociais, na adolescência, se a gente volta um pouco mais nos contextos escolares, se a gente volta um pouco mais ainda, um grupo fundamental, né, necessário, e sobretudo se a gente pensa em psicanálise, a gente vai olhar para esse grupo com muito cuidado, é a família. Né? Então é o papai, é a mamãe, são os irmãos, é o irmão, é a irmã, mas é a partir dessa experiência grupal fundamental que vamos constituindo também a nossa identidade, a nossa possibilidade de ser diante do mundo. Né? Cada autor ali vai caminhar, vai determinar um pouco a experiência desse grupo familiar, né? Então Freud ali com as conflitivas edípicas de castração, Klein e Winnicott com mais cuidado, talvez olhando as relações mais primordiais com o bebê, Lacan reforçando a ideia do nome do pai, assim, da proposta do pai nessa inserção, um pouco para além do que Freud colocava. Enfim, isso vai variando de referenciais de autores, mas de toda forma é nesse contexto grupal, então, e na travessia dessas experiências, boas, ruins, bem ou mal elaboradas, que conseguimos estar aqui hoje,
dia 10/6, às 18h13, podendo pensar, podendo trocar, podendo refletir. Essa é, fundamentalmente, então, a importância da gente olhar também para uma experiência de grupo para um contexto psicanalítico, né? O Zimmermann, sem sombra de dúvidas, é um grande defensor desse meio, dessa forma de pensar a psicanálise. Ele defende alguns pontos, mas afinal a gente vai ver tem algumas prerrogativas, talvez, que são vislumbradas a partir dessa experiência grupal. Mas aqui, inicialmente, a gente vai tentando, então, delimitar, definir, compreender um pouco mais de que tipo de grupo estamos falando quando vamos, então, olhar a uma caracterização para um tipo de grupo dentro de uma experiência psicanalítica. Então, cada vez mais a gente vai delimitando, definindo melhor que tipo de grupo é esse, o que está em torno, então, dessa dinâmica. Então, inicialmente, a gente já começa aqui alguma reflexão de como a gente pode entender esse grupo. Né? Ele não seria, uma mera soma de indivíduos, né? Somente essa experiência em que indivíduos com as suas subjetividades vão se encontrar em um espaço, mas sim há algo para além dessa somatória. Né? O produto ele não vai ser o produto da soma de 10 indivíduos, não vão ser 10 pessoas em um grupo, mas uma instituição, uma entidade com leis e mecanismos próprios. Né? Então, se a gente pensa aí em 10 pessoas, né, se uma sai e outra chega, isso pode mudar toda a dinâmica do grupo, isso pode fazer com que as coisas que acontecem, as formas de troca ali, se modifiquem violentamente, para um aspecto positivo ou para um aspecto desafiador, mas é que a gente já começa a pensar que há uma notoriedade em pensarmos a dinâmica dos indivíduos, né? E que vai ajudar, de fato, ao grupoterapeuta, e vai ser um olhar que a gente vai ter também, a pensar o que está sendo ventilado, o que está sendo trazido a partir das trocas entre os indivíduos no grupo. Né? A gente vai ver mais adiante ali um pouco de um processo histórico, né, que esses grupos se organizam em uma experiência de psicoterapia em grupo, depois do grupo, depois de grupo, né, especificamente, e que é talvez mais vislumbrado na contemporaneidade, né, uma experiência de uma psicoterapia de grupo, depois a gente entra nesses detalhes, mas que a ideia é exatamente essa, né, de poder, a partir das falas individuais, né, a partir assim, desse fenômeno tão importante que acontece no grupo, que é esse fenômeno da ressonância, já chego lá, que o terapeuta vai estar assim então atento àquilo que vai se compondo dentro de uma ideia, de um imaginário grupal. Né? Dentro de uma experiência que, por mais que as falas sejam assim motivadas ou assim abruptamente mudando-se de assunto naqueles grupos, há um imaginário que pode compor aquela experiência. Né? Há algo que está sendo dito nas entrelinhas do discurso, né? Então essa é aí a grande possibilidade de escuta analítica, que vai favorecer o entendimento ao grupoterapeuta, né, assim chamado, ao terapeuta de grupos, que vai conseguir intervir, expor, se colocar diante disso que está acontecendo. E talvez esse para mim seja, em uma visão muito pessoal, claro, o grande desafio da psicoterapia de grupos, como a gente vai ver, né, muitas das formas de comunicação presentes na clínica, né, ou pelo menos aquelas que merecem a nossa atenção, então a transferência, a contratransferência, a resistência, como a gente vai ver as contra-resistências, os acting out, então as atuações, as possibilidades de identificações, as introjeções, as projeções, todas essas experiências que para nós é importante ser compreendida na experiência individual, aqui em grupo vai ganhar uma proporcionalidade muito maior, porque isso vai acontecer não só entre o paciente e o analista, mas entre todos os participantes do grupo. Caldeirão de afetos fervilhando e buscando as suas representações. O eco tá porque o Ronald está com o microfone aberto. Você quer comentar alguma coisa, Ronald? Só queria terminar a linha de raciocínio. Quer falar alguma coisa, meu caro? Não? Tranquilo? Eu estava me ouvindo aqui também, quase
falando sanduíche, ele retorna no áudio. Bom, qualquer coisa você escreva aqui, Ronald, já te passo a palavra, tá? Então, esse para mim, como eu dizia, é o grande desafio, né? Talvez. O Zimmermann, ele traz, e fica a recomendação para quem não fez, uma leitura de uma ilustração clínica. Eu até trago um recorte no final, lá na página 391, e que ele coloca assim a sua percepção à prova e traz um bom exemplo de como deve ser o pensamento do terapeuta, do grupo terapeuta, dentro desse espaço, é que para mim, como eu falei, parece ser muito desafiador. Né? Tem um colega muito próximo que ele, desde que terminou a experiência de formação comigo, ele se engendrou nessas experiências de grupo, que eu trago alguns exemplos, e caminha muito bem por aí, né? Assim como tem pessoas que caminham muito bem pela experiência com crianças, ficam muito à vontade naquela experiência lúdica, naquela outra forma de relação, no aqui comigo e agora, né? Aqui agora e comigo, né? Colocação lá da Melanie Klein. Aqui, então, esse olhar dentro de uma comunicação, que a gente vai ver, de uma dinamicidade assim mais importante, vai ser parte fundamental do trabalho do grupo terapêutico. Justamente, volta aqui ao texto, para a gente poder compreender essas diferentes experiências de forças contraditórias. Como eu falei, esse caldeirão de afeto que está o tempo todo colocando o grupo dentro de uma experiência que, ora, vai tender a uma coesão, ora, vai tender a uma desintegração. Então, exemplos mais simples, como eu falava, basta pensar a família, né? Como um todo, que é lá em qualquer domingo de churrasco, quebra o pau, bebe um pouquinho, fala a verdade, e um que vai colocando, dizendo para o outro, e um tempo depois, essa família mesmo, mas não, aqui temos que manter, temos que ficar unidos. Então, essa é uma condição que remete a essas experiências afetivas mais primordiais nesse grupo fundamental, e que aqui, dentro dessa experiência grupal, ela também vai ter uma correspondência muito importante, vai merecer o olhar do terapeuta de grupos, né? Essa é uma visão bem importante do que Bion colocou nos seus pressupostos básicos, eu chego lá também, em que ele vai observar algumas dessas correlações mais primitivas da relação que vão ser impressas ali naquela experiência de grupo. Seja, por exemplo, nessas experiências de pertinência e pertencência, né, de fazer parte do grupo e se reconhecer como sendo parte daquele, até mesmo uma continência aos ataques, né, que podem vir dessas relações transferenciais, dessas relações contra-transferenciais, de ataques que podem vir entre os integrantes, né, entre os analisandos, enfim, né, experiências que, mais uma vez, se falamos de psicanálise, falamos desse olhar também, vão aparecer as noções e as necessidades, as noções de necessidades básicas e primitivas que atravessa a nossa experiência como sujeitos. Né? Então, o desejo ou a necessidade, eventualmente, de amar e ser amado, de poder confrontar assim, as experiências de agressividade, de ter que se ver com a culpa, com a separação, com as rupturas, com o luto, tudo aquilo que, de algum modo, atravessa a nossa experiência, e no grupo poderão ser vividas, e como eu falei, numa potencialidade de choques mais importantes, que tem os seus aspectos positivos, como a Zimmermann traz, de poder favorecer a compreensão de algumas fantasias, ou ter mesmo de conteúdos patológicos que podem surgir ali dentro desse imaginário grupal, mas que vão requerer do terapeuta o seu caráter continente e as suas possibilidades de um agente terapêutico em dia para conseguir dar conta de todos esses afetos ventilados. Antes de caminhar um pouco mais no entendimento aí desse aspecto do grupo, acho importante poder definir de que tipo de grupo estamos falando, né? Dar um pouquinho aí de noção desses diferentes espaços, contextos e tipos também de grupos que podem existir dentro desse caráter analítico. Estou longe de esgotar aqui as possibilidades, mas só para a gente ter uma noção, então, do que esse espaço pode promover. Tá? Acho que eu começo por aqui, né, em contextos, então podemos perceber a localização dos grupos em diferentes aspectos das intervenções clínicas, sejam em instituições ligadas ao SUAS, por exemplo, públicas, então, lá no
Sistema Único de Assistência Social, como alguns centros de convivência, como algumas casas de acolhimento, né, de alta, média ou baixa complexidade, ou mesmo pensarmos em experiências de clínicas particulares, e talvez a gente se localize aqui nesse espaço, tá? Nessa ideia de uma clínica particular, sejam em hospitais psiquiátricos, né, pacientes que demandam uma experiência assim, mais específica, no caso dos pacientes psiquiátricos, sejam talvez em outros espaços não tão definidos assim como esses hospitais psiquiátricos, mas experiências de CAPS também, então centros de apoio aí, psicossociais, que é um dispositivo do SUS público também. Então são só algumas experiências em que esses espaços de grupos podem ser pensados, montados, localizados, oferecidos como forma de vivenciar essa experiência analítica, né? Alguns modelos de grupos, então, como eu estava dizendo, aí, que podem ser pensados e foram desenvolvidos, então, desde Freud, quando ele pensou nos seus modelos de grupo, fazendo alguma tentativa de determinação dessa reflexão lá em Totem e Tabu, né, no mito fundamental ali da fundante, né, da psicanálise, ou, né, mais especificamente nas experiências que ele traz lá em Psicologia das Massas, né, de como isso vai acontecendo assim hierarquicamente, até, né, então, ao que Bion trouxe como experiência ali no contexto da guerra, nos pacientes, ou nos soldados que se tornaram pacientes, tanto do pós-guerra como no fronte de batalha, né, que então não tinham condições de elaborar aquela experiência, então sofriam crises de ansiedade, sofriam crises de pânico, ou então não obedeciam a hierarquia, assim, tipicamente do exército, né, visto que era uma convocação assim para contexto de guerra, então Bion é convidado exatamente para poder, a partir dessas experiências, pensar como isso ia se desenvolver como experiência. Tá? Então essa é uma visão, talvez é daí que a gente parta assim, as nossas percepções. Mesmo pensando em grupos terapêuticos, talvez os hospitais psiquiátricos sejam aí os mais óbvios de a gente poder localizar como exemplo. Né? Então, de pacientes, por exemplo, né, que sofrem de experiências psicóticas, esquizofrênicas, e vão contar com aquele espaço para poder pensar a sua experiência, dizer dos seus conflitos, obviamente dentro de uma dinâmica específica, porque estamos lidando com uma ordem de demanda também específica, que é a psicose. Grupos operatórios, como eu falei, é uma experiência proposta por Pigeon Rivière, que é um grupo, né, traduzindo, né, são grupos orientados a uma tarefa. Então, são grupos que vão se organizar no entorno do desenvolvimento de uma tarefa, de alguma função, e, normalmente, nesses grupos propostos aí por Jean Rivière, são duas pessoas, né, um coordenador, um outro observador, ou então dois coordenadores, que vão, assim, dar conta de propor uma tarefa para o grupo a ser desenvolvida, então, sim, pensada dentro dos papéis que são ocupados, dentro de como essa dinâmica pode acontecer e o que pode ser observado a partir da dinâmica que foi vivenciada. Então, esse é uma experiência, algo que pode ser pensado também dentro desse ponto. Ricardo? Opa, tudo bem. Só uma dúvida, e aí não sei se vou usar o termo correto ou não. Geralmente, em clínicas, hospitais, CAPs, quem pega esse papel, né, essa função de mediador de grupo, é o psicólogo, não é? De um modo geral, sim. Sim. A gente, como psicanalista, não tendo a formação em psicologia, nós podemos entrar nesse caminho também, André? Uhum. Ricardo, esse é um tema, vou chamar polêmico, porque isso divide opiniões, tá? Já vi experiências sendo aceitas por profissionais de CAPS, profissionais da área pública, acolhendo psicanalistas dentro de uma dimensão assim diferente do papel do psicólogo nesse contexto institucional, ao passo que já vi negações também dessas experiências a psicanalistas porque não são psicólogos. Então, a resposta é ao mesmo tempo sim e não, tá? Para poder pensar, oportunizar essa experiência. Vai depender muito assim do espaço, tá bom? Thaís?
Boa noite, professor. Boa Então, noite. boa noite. Então, um grupo de terapia é um grupo com algumas pessoas com mais ou menos o mesmo tipo de problema ou de busca. Por exemplo, não substitui uma terapia individual, substitui? Eu vou falar disso agora, tá bom? Acho que é disso que eu vou falar mesmo quando entrar aqui agora nessa formação dos grupos. Então, só dando exemplos aí de grupos que existem, psicodrama também é um outro grupo interessantíssimo, o nome principal aí de ter pensado isso é Jacó Moreno, que, enfim, é um contemporâneo aí de Freud, conheceu, estudou, e associou algumas dinâmicas do teatro, como forma de atuação dentro de uma experiência de grupos também. Então, onde o terapeuta é tipo um diretor, os analisando são como atores, e há uma dinâmica assim, de fato, experimentada, vivenciada, e depois, né, faço uma reflexão das cenas e dos afetos que foram ventilados. Tá? Então, isso é uma outra experiência. E aí que talvez a gente vá pensar com mais detalhes aqui, eu vou entrar nesse ponto agora, Thaís, é esse grupo analítico dirigido on-site. Essa dinâmica que o Zimmermann propõe, a partir de Bion, e que usualmente a gente observa como oportunização de um espaço de grupos, e, de novo, não necessariamente em um contexto como CAPS, como instituições, né, mas talvez esteja mais vinculado a esses movimentos de clínicas particulares. Então, vamos contar uma historinha que talvez isso fique mais claro. Eu sou lá, o terapeuta, quero, já tendo, e aí um pouco da minha visão sobre isso, tá? Assim, talvez colocando como uma espécie aí de orientação a vocês. Né? Para estar nesse espaço de grupo, para pensar nesse espaço de grupo, me parece ser interessante compreender bem, não é uma regra, tá? Como falei, mais uma orientação, compreender bem essa dinâmica, então ter uma experiência individual importante, em que você possa compreender a dinâmica do que acontece num processo analítico, ver a transferência acontecendo, ver uma neurose de transferência sendo estabelecida, ver assim o manejo disso acontecendo. Então, eis um espaço importante para o terapeuta pensar a clínica analítica. Em um momento inicial, recomendo individualmente. Né? Fiz uma experiência individual, já tenho uma caminhada, estou assim, muito motivado na minha clínica particular, em abrir um espaço para grupos. E como é que eu posso fazer isso? Outras recomendações. Né? Se há um tripé analítico para sustentar a nossa prática com estudo, com supervisão e com análise, eu recomendaria, se é assim o interesse de vocês, entrar em um espaço de grupo, como paciente, como analisando. Vivenciar essa experiência também dentro desse setting para perceber, para sentir os efeitos disso, em como essa dinâmica pode acontecer, como você é afetado por aquele espaço. Tá? Eis aí alguns passos para, no meu entendimento, poder caminhar por essas experiências. Né? Estou com a minha experiência, então, de análise de grupo acontecendo. Encontrei um supervisor de grupos também, vejam só, para me orientar nesse aspecto. Vou eu lá abrir o meu grupo. Tá? Como é que isso pode ser feito? Né? Como é que isso pode ser organizado? Né? Posso divulgar esse grupo? Olha, estou abrindo um grupo aqui, pessoal, toda quinta-feira, das 19, essa é uma definição importante, das 19 às 20, ou às 20h15, ou às 20h30, ou às 19h50, né? Colocar, assim, um âmbito para localizar um tempo e espaço do setting e começar a acolher pessoas que tenham interesse. Como é que isso é feito? Né? Eu posso encontrar, inclusive eu abordo um pouco isso, pessoas que tenham interesse. Eu ouvi falar que você está fazendo aí terapia de grupo, queria conhecer, saber um pouco mais como é. Estou buscando um espaço de psicoterapia, quero poder compreender algumas coisas, estou passando por tais processos, enfim. De um modo geral, e isso é um contraponto que o Zimmermann levanta também no capítulo, né? Poder fazer ou desenvolver uma entrevista individual para que esse sujeito, esse indivíduo seja acolhido no grupo, me parece ser um caminho muito positivo. Então, podem chegar pessoas motivadas ou incentivadas por esse meu anúncio, ter uma psicoterapia de grupos, ou então pessoas que individualmente buscam um espaço de psicoterapia, e aí é o ponto, tá?
a partir, então, da denominação ou da percepção de que ordem, né, aquela pessoa está trazendo, a sua experiência de mundo, né, então a sua organização psíquica, eu posso, sim, indicá-la a um contexto de grupos, né, considerando, de novo, me apoio no Zimmermann para falar isso, questões que não se diferenciam, destoam uma da outra. Então, em linhas mais gerais, em palavras mais específicas. Então, neuróticos, assim, vivenciando experiências de grupos entre neuróticos, psicóticos, assim, entre eles, não causar esse intercâmbio, assim, e talvez isso seja, ou possa ser percebido em alguns momentos iniciais, algumas entrevistas iniciais do processo, para que o grupo não fique somente no entorno daquela demanda. Seja com, né, estou formando grupos assim de neuróticos, estou chamando assim só para ficar mais fácil aqui didaticamente o nosso pensamento, e chega alguém, não precisa nem ser um psicótico, mas alguém com uma neurose grave, ou com um quadro narcísico assim muito importante, ou borderline, e que destoe muito do grupo. Né? Isso acaba não sendo uma experiência importante, daí talvez uma clínica individual possa ser recomendada a esse ponto. Mas eis aqui, então, a possibilidade da formação desses grupos. Sejam pelo anúncio das pessoas que chegam, ou chegam pessoas individualmente procurando, e eu quero indicar para o grupo, porque percebo que há uma desordem sim acontecendo, há uma angústia sim acontecendo, mas que ela pode ser contida e acolhida em uma experiência de grupo. É claro que o convite é feito a essa experiência individual. Olha, tem um grupo acontecendo, é uma experiência que funciona assim, assim, assado. Você pode, né, se colocar em um espaço de fala escuta, é um espaço terapêutico também, e tudo mais, contextualizar um pouco esse ponto, é a opção da pessoa, claro, aceitar isso ou não. Tá? Quando você me pergunta se uma coisa substitui a outra, eu penso que são experiências distintas e ambas igualmente potenciais para aquilo que a psicanálise propõe como forma de oferecimento de um espaço seguro de fala e escuta, experiência de revivência de algumas experiências afetivas, as ressignificações, então, de algumas dessas vivências. Isso pode ser muito bem conquistado, né, adquirido, tanto em análise individual como nessas psicoterapias, dentro desse contexto que eu estou desenhando, assim, dirigido ao insight, esse contexto analítico de grupo. Se uma coisa é melhor que a outra, são tipos de perguntas que não cabem aqui nesse contexto. É melhor individual ou melhor em grupo, ou que dá mais resultado. Não sinto que essas reflexões devam caminhar por aí. Assim também como não devem caminhar por questões, qual linha da psicanálise é melhor? Lacaniana, freudiana, winnicottiana, bioniana, o que é melhor? O que é melhor fazer? Análise uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias? De novo, são experiências. Tá? O importante é só você ter o seu projeto bem definido, né, para que isso possa se desenvolver assim, então, com o tempo. Né? Para finalizar, né, então, fazer um bom enquadramento desse grupo é importante, deixar as regras assim, bem definidas é importante, manter grupos, o Zimmermann traz essa reflexão, acho que nesse outro livro de 1993 ele aprofunda isso melhor, de começar com 2 pacientes, né, não menos que isso, normalmente seria uma análise individual, mas a partir de 2, ele não traz isso no capítulo, mas ele reforça em outro escrito, em que esse triângulo formado pela presença de um terapeuta e 2 analisandos, né, poderia configurar então essa experiência idípica, e isso ficar assim preso, não se desenvolver e causar assim tumultos afetivos, inconscientes, claro, porque a psicanálise vai, pelo menos freudiana, vai poder pensar esse lugar como um lugar difícil, duro, complexo, e talvez essa experiência de grupo assim nesse espaço fique de novo somente no entorno dessa demanda e não caminhe para outros espaços. Então, pensemos o grupo aí a partir de 3 participantes, chegando ali, Zimmermann não traz isso, mas entre 10 a 12, assim, nada muito além disso, para que, de algum modo, todos possam assim intercambiar os seus olhares, as suas percepções, eventualmente o seu lugar de fala. Claro que, como a gente vai ver nos papéis ali, não é uma obrigatoriedade em falar, olha, todo mundo tem que falar, ou quem quiser falar, fala, quem não quiser não fala. Assim, é um espaço também livre para pensar
e para se colocar diante disso, e claro, está sendo observado de algum modo pelo terapeuta, que vai poder perceber o que aquela pessoa está trazendo com as suas atitudes, sejam faladas, sejam não ditas, e por aí vai. Tá? Então, algo em torno disso, tá? Nesse processo de formação, então são a partir de entrevistas individuais, eu compreendo assim as demandas, eu encaminho para o grupo, tem um quesito que pode ajudar muito, e de fato ajuda, não só para os pacientes, mas para o terapeuta também, que é o valor talvez mais acessível. Uma pessoa que não possa eventualmente arcar ou bancar uma análise individual, ela pode, então, né, e é papel do terapeuta, então, reduzir um pouco esse valor para uma experiência de grupo, poder fazer parte. Exemplo, só para facilitar a conta, R$100 eu não posso pagar por sessão, mas 50 eu posso. Então, vou poder ter aquele espaço de troca, né, analítica, por um valor assim mais acessível. Então, consigo alcançar ou oportunizar o alcance de mais pessoas nesse ponto. Fica bom para o terapeuta, que também vai receber os seus dividendos, os seus honorários, seja para o analisando que vai poder fazer parte dessa experiência. Tá? Então, isso faz parte da construção do set, né? Isso faz parte assim, de uma boa definição desse espaço em que todas as regras que a gente viu e percebe ali vão estar na clínica individual, vão estar presentes nessa clínica de grupos também. Né? Então, dizer assim o que vier à mente, ficar livre para o espaço sem julgamentos, poder contar com a experiência do sigilo, né? Isso é muito importante, para que as pessoas possam ficar à vontade, em ventilar e dizer tudo aquilo que querem e podem, enfim, eventualmente dizer. Né? Talvez essa seja a percepção positiva desse espaço de grupo, é poder vivenciar e reexperimentar outros espaços, né, que talvez na clínica individual não sejam assim prontamente acessados. Né? Então, alguns exemplos para a gente poder pensar essa experiência. Então, eu estou lá naquele contexto de grupo, vejo, observo duas pessoas em conflito, em um impasse ali eventualmente, e começo a chorar então copiosamente, porque aquele conflito me faz recordar as experiências de conflitos entre o papai e a mamãe. Então eu choro, eu me fecho, eu me desorganizo, ou então eu saio da sala. Ou ainda, né, trazendo um pouco de um exemplo que eu mesmo vivi, tive a oportunidade de caminhar por algumas experiências de grupo, como analisando, na minha formação também, e uma das aquisições que eu tive nessa experiência grupal foi poder pensar a minha inserção em contextos de grupos, lá da minha adolescência, em que eu não tive a oportunidade de ter um grupo para chamar de meu. Né? E isso, pois foi ali mesmo na experiência de grupo, me dando conta de que isso pode ter atrapalhado muito no meu processo, no meu próprio processo de individuação, né, no meu próprio processo de criação de identidade, porque eu fazia parte de vários grupos, assim, aparentemente muito distintos. Então, participava de quase todos os times de esportes no colégio, ia lá para o grupo de quadrinhos, ia lá para o grupo de matemática, e ia lá, passava pelo grupo da galera de música, que, assim, tinham as suas caracterizações muito bem definidas para a maioria deles, e eu transitava por esses grupos, mas não tinha um que eu me identificasse, né, que eu chamava, não, aqui eu me sinto parte, não, eu tinha que passar, eu tinha que ser aceito. Então são questões que foram possíveis de serem tocadas, não sei se naturalmente com a clínica individual isso ia aparecer, mas que foi possível porque eu estava em um contexto de grupo também. E pude sentir isso e dizer disso naquele espaço. Então, de novo, só um exemplo singelo, claro, mas dessa experiência de como é possível, isso também responde a sua pergunta, Thais, vivenciar essa experiência de insights, essas experiências de percepções sobre a própria experiência, dentro de um contexto de grupos. Né? Através da fala nesse fenômeno, né, de ressonância, né? A partir então da fala de uma pessoa que traz uma experiência, você fala, nossa, olha, você falando disso me fez lembrar aquele negócio que, olha, nem me dei conta que você começa a falar, eventualmente se emociona, compreende-se aquilo dentro daquela experiência, que é possível, de novo, a partir de uma relação e de uma vivência de grupos. Tranquilo? Vamos tocando aqui, que temos coisas para virar.
Como falava, todas essas formas de comunicação, elas também vão estar presentes aqui no contexto do grupo. Então, talvez a mais óbvia delas, né? Então, aqui a transferência e a contra-transferência, né? Aquilo que estudamos, né? Uma das aulas, vai estar presente, mais uma vez, não só entre o paciente e o terapeuta, mas entre os pacientes também. Aquilo que se fala, o como se fala, pode afetar a outra pessoa e despertar, assim, então, as suas agressividades, as suas resistências, as suas atuações contra-transferencialmente, mostrar de toda forma, assim, então, essa comunicação primitiva, né, do mesmo jeito que acontece nas clínicas individuais, né, nas experiências individuais, em que eu fico bravo com o meu terapeuta, em que ele não passa a mão na minha cabeça e eu estou aqui sofrendo, e ele não ri da piada boa que eu conto, né? Então, todas essas experiências de comunicação, ou ele não me ama, ou ele me manda embora antes do tempo, ou ele ameaça que então a terapia vai terminar sob a visão dele. Então são todas relações que estão presentes também nesse contexto de grupo, e aqui a gente começa a entender um pouco mais como essas dinâmicas podem acontecer, né? Através de muito dessas influências entre os pacientes, entre os participantes, que vão se colocando e eventualmente se contrapondo. A exemplo, então, assim, da formação de alguns conluios inconscientes, né, ou se são conscientes, é o que o Zimmermann chama, né, de pactos corruptos, em que, por exemplo, assim, alguns temas não são tocados, não são vislumbrados, e o analista tem que estar assim muito atento a isso que vai se colocando como uma experiência de resistência, né? Pode ser que aquela pessoa do grupo levante e fale, não, olha, religião, política e futebol, assim, não vamos tocar nesse assunto, porque aqui vai dar briga, a gente não quer briga aqui, já tem os nossos problemas lá fora, então a gente quer ficar bem, ficar zen, ficar tranquilo, né? O terapeuta deve poder contrapor isso, deve poder, sim, contestar isso, né? Por que que isso não pode ser colocado? Por que que os desejos proibidos não podem ser postos à prova, né, nessa ilustração clínica que a Zimmermann traz? É trabalho do terapeuta, portanto, poder frustrar, né, poder, como a gente fala, nessa experiência ressignificadora, poder, assim, não só ser aquele quem acolhe, aquele quem é continente aos conteúdos, mas também aquele que pode frustrar, que pode, né, atentar ou atacar, assim, as fantasias narcísicas, né, de amar, como eu falei, amar e ser amado. Não, mas eu venho aqui, você tem que me dizer o que eu tenho que fazer, porque você é meu terapeuta, eu estou te pagando para isso, entre outras questões, entre outros conteúdos assim, que marcam a experiência do sujeito, tem o terapeuta poder frustrar essa experiência. Um recortezinho muito interessante também dessas minhas experiências, em que tinha uma moça que ela, quase todas as sessões, fazia questão, né, de sentar ao lado do terapeuta, né, tinha a sala, a gente chegava, ia se acomodando, enfim, e ela dava um jeito de sentar ao lado dele, e eventualmente se colocava também como ele. Então, falas típicas, né, de analistas, né, olha, então, me parece que você está querendo dizer isso, ou então fale mais sobre isso, o que você quis dizer com isso que você trouxe, como é que isso te afetou, o que isso te passa. Ela reproduzia algumas dessas falas, né, em dado momento o terapeuta faz um corte muito sutil e singelo, né, dessa experiência, que ele diz, olha, então, eu acho que a partir da semana que vem eu não preciso mais vir, temos aqui uma colega que visivelmente está tomando a frente aqui das experiências analíticas, acho que eu posso deixá-los com ela, que vocês vão estar em boas mãos. E ela reage, não, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer, que eu quis fazer, não é assim. E depois aí algumas questões foram sendo colocadas, em que lugares de poder ela estava querendo acessar, aquilo que faltava para ela como experiência, em agradar, assim, a época que me lembra um pouco, o pai, pelo seu modo de ser, enfim, né? São possibilidades, então, assim, de um manejo do terapeuta para poder confrontar
algumas dessas experiências necessárias, frustrantes e necessárias, que vão, eu entro nesse ponto aqui, trazer à tona ou confrontar, eventualmente, alguns supostos básicos. Esse aqui foi um termo que o Bion traz, né? Que o grupo pode eventualmente assumir, né, como forma de demonstração lá daquelas necessidades primitivas, né? Então, um suposto básico assim, que vai denotar uma dependência e codependência, né? Então, essa relação da família, ou mesmo os processos relacionados à família, assim, então, de infantilização dentro daquele espaço, podem ganhar uma dinâmica dentro daquela relação, pelo que ele traz como experiência. Isso está longe de ser uma exceção, né? Para isso é importante o terapeuta estar assim, muito atento a quem ou quais indivíduos estão ocupando, né, esses papéis, esses espaços, essas funções. De repente aquela pessoa, como dei de exemplo agora, que fala que quer ocupar o lugar do terapeuta, ou aquele que tem uma fala assim muito positiva, sempre apaziguadora. Não, pessoal, olha, não precisa disso, olha, vamos lá, vamos entender isso aqui. Ou então aquele que sempre cutuca. Então, tudo isso, né, deve poder identificar o terapeuta para que possa ser confrontado, para que possa ser trazido à tona, né? Um outro exemplo aí desses supostos básicos é esse mecanismo assim de luta ou fuga, né, desse de tudo ou nada, de elencar eventualmente, como a gente traz como exemplo, um bode expiatório para ser o culpado, então, por tudo aquilo que acontece no grupo. Essas são dinâmicas que, mais uma vez, remetem em volta assim, ao núcleo familiar, a supostos básicos que demandam essa experiência, como aquela criança que é, então, o bode expiatório dos conflitos familiares, que vai, assim, então, revelar ou mostrar a dinâmica de algo que está sendo colocado diante da família. Luísa? Quanto tempo você tem? A questão não é nem quanto tempo você tem de prática, porque eu percebo, pelo menos, eu acredito que os outros também, você tem um jogo de cintura e uma sabedoria e uma série de experiências para poder lidar com muitas situações, que, pelo que eu vi aqui no chat, por exemplo, quanto tempo você levou para se atirar assim e começar os seus atendimentos, ou formar grupos, ou você foi aprendendo com experiências já de atendimento? Quando é que você começou isso? Quando é que você se sentiu pronto para poder começar seus trabalhos? Que isso é uma dúvida que eu tenho, que às vezes bate, por exemplo, bate insegurança, bate medo. Às vezes, como é que você vai se deparar, principalmente em encarar um grupo? Se às vezes já é complicado, imagina vários. Isso. Bom, obrigado primeiramente pelas palavras, Luísa. Eu que agradeço as aulas. Não quero entrar em detalhes aí da vida, que nem é o objetivo aqui, mas vamos colocar aí um ano que comecei os estudos 2011 ou 2012, então lá para 2013 eu já estava me atirando ousadamente, com medo mesmo, tá? A essas experiências de escuta. A época onde me formei em uma clínica escola, acho que a data é mais ou menos por aí, 12, 13, 14, algo nesse sentido, em que eu começo, e eu me atirava mesmo, assim. Então vivenciei algumas experiências assim de grupo, achava o maior barato, porque era uma riqueza de vivências, né, trazidas pelos outros. Isso deve ser um pouco o papel do terapeuta, do analista, de ser curioso pela vida do outro, não num sentido pejorativo do termo, mas assim, querer saber, querer investigar, querer entender. Isso deve ser alguma motivação. Então acho que eu dato um pouco daí, né, desde então, com atendimentos, a maior parte individuais. Tive pouquíssimas experiências como terapeutas de grupo, mais em função do curso de formação. Então segui um tempo, mesmo online, com algum grupo, mas ele acabou se diluindo aí pela disponibilidade de participantes. Mas enfim, não é muito, né? Tem pessoas muito mais experientes que eu, certamente, mas acho que esse é o grande barato da psicanálise, que é você poder
aprender com a vivência. E, de novo, tá? Essa autorização que a gente tanto fala dentro desse contexto, ela é muito particular. Né? Tem pessoas que vão estudar aí por anos e não vão se sentir aptas a estar nesse lugar, por suas inseguranças, por seus medos, mas segredo, hein? É com medo mesmo que a gente começa, é com insegurança que a gente começa, e daí é fundamental que a gente tenha esse amparo, né, do tripé, não à toa Freud pensa isso, para poder sustentar a prática, né, e sentir, assim, só uma última divisão aqui, a dificuldade que é, eventualmente, você se afastar um pouco desse amparo por conta do dia a dia. Então, às vezes a gente acaba atendendo, acaba entrando assim numa espiral, vai abrindo mão de uma leitura ou outra assim mais específica, e isso parece que vai desgastando, vai ficando insustentável o trabalho, porque a gente fica muito solitário nessa caminhada. E aí essa insegurança aumenta, e aí a impossibilidade de troca com uma outra pessoa também deixa a prática mais pesada. Então, acho que é isso. É ter um pouco de coragem quando a gente volta lá nas condições necessárias, não só a coragem para atuar no que é preciso, né, mas também de poder estar ali disposto e disponível ao que tiver que acontecer. Acho que esse é o grande barato, né? A gente tem uma rotina, mas não tem uma rotina. Então, cada sessão, cada novo encontro é um encontro e é único, que a gente constrói assim e depois desfaz, né? Para na outra sessão a gente nem saber se o terapeuta volta, se o analisando volta para o contexto terapêutico, mas que ele volta e continua. Então, é sinal de que algo ali está acontecendo. Valeu, obrigada. Disponha, imagina. Bom, vamos lá, dúvidas aqui rapidamente no chat. A Anne, as pessoas têm a tendência de se blindarem, e às vezes uma pessoa que expõe seus problemas pode se sentir mal. O grupo pode atuar negativamente nesse caso? Como o terapeuta age nessa situação? São condições bem peculiares, tá? Seja positivo ou negativamente esse grupo, mas vai ser trabalho do terapeuta compreender o que aquilo está querendo dizer, o que aquela manifestação está acontecendo, o que aquele sentir mal da pessoa repercutiu nos demais. Eu acho que é o feeling, né? Não dá para determinar uma situação de que o terapeuta deve fazer ou não, mas é a percepção de como aquilo está impactando, que dinâmica aquilo está acontecendo, está sendo trazida, seja negativamente, seja positivamente também para o grupo, né? Nessa experiência, de novo, só retomando aí uma cena, um dos analisandos uma certa vez levantou e saiu. Estava revoltado, falava: olha, eu não aguento, hoje vocês estão falando muita besteira para mim, eu não dou conta, quero que vocês vão para aquele lugar e eu não quero mais saber daqui. Levantou e saiu. O terapeuta não se desesperou, o terapeuta não volta, saiu correndo atrás dele, não, volte aqui, pelo amor de Deus, sua presença é fundamental. Ele deixou aquilo acontecer, trouxe aquela cena que chocou muita gente ali, né? Mas, nossa, o que eu falei, os culpados? Mas o que foi que eu disse? O terapeuta, não, vamos lá, o que vocês sentiram em relação a isso? Ele vai trazendo para a dinâmica da análise. Eu acho que esse é o grande ponto. Disse: cada curso novo, pessoas conhecidas, me sinto forte, começa a cobrar. Foi uma forma que achei de começar. Isso, cada um vai ter uma experiência, né, de poder se atirar a esse espaço. E aqui, de novo, como eu falei, vai com medo mesmo. Tá? Voltando aqui à nossa experiência, então, essas experiências, então, devem ser observadas. Alguns conluios de acomodação também podem acontecer. Acho que a gente já falou disso quando falava de transferência contra transferência, né? Da coragem, então, mais uma vez, de não deixar que as coisas se incorram aí numa resistência tão forte o suficiente que há uma desistência, né? de avançar no processo. Eis o grande problema, questão, assim, que a gente deve ficar muito vigilante para que não aconteça, porque
estamos diante de uma resistência muito importante do analisando, ou estamos atuando contra-transferencialmente a isso. Então, olha, não vou tocar nesse ponto aqui porque eu não vou saber como lidar. A gente tem que sempre poder estar diante disso. E, de novo, né, numa experiência de grupo assim, tudo pode acontecer. O terapeuta, de novo, para mim me parece importante ter uma boa experiência para poder se atirar a essa experiência. Obviamente é só uma visão, é só uma orientação, se assim posso dizer, mas é cada um que vai determinar esse seu caminho, né, de me atirar e vamos ver o que acontece. Faz parte da experiência. Bom, formas de comunicação no grupo, né? Então acho que já dei alguns exemplos que diziam disso, né? Mas que as diferentes formas de comunicação, elas de fato vão poder estar presentes nessa relação, dentre esses elementos tão importantes que a gente vai olhar, né, como possibilidade de entendimento e manejo, que é a transferência, que é a contra-transferência, muito numa tentativa, né, quando a gente via lá numa ideia do uso da contra-transferência como uma bússola empática, a compreender de fato aquilo que está se comunicando desse modo atuante, desse modo primitivo, portanto, né? Então, a forma com a qual se diz, né, o tom de voz, o conteúdo, o tipo de linguagem usada, as formas de expressão, assim, então, não verbais. Então, se de repente alguma fala que alguma pessoa traz, uma pessoa ali cruza o braço, e bota a mão na cabeça, e bufa, o terapeuta é importante para Deus. Fulano, o que te passou quando o colega trouxe essa fala? Eu não gosto. E atua, e vai, e diz, e coloca. Né? Isso está colocando, então, assim, um afeto em movimento, isso está dando a oportunidade, então, de buscar, assim, as suas representações do seu passado ao que está sendo colocado ali naquela experiência. O silêncio também, como uma experiência dentro desse sentido, né? E que isso possa ser confrontado também, né? Então, isso eu concordo com você, Luísa, que o terapeuta de grupo ele tem que ter um radarzinho assim, com um alcance muito maior do que numa clínica individual para poder perceber, eventualmente, aquele que não fala. Né? Olha, percebendo aqui, é o segundo, o terceiro encontro, você aí em silêncio, quer dividir alguma coisa com a gente, te passa alguma coisa, e ver o que acontece, né? O que isso pode representar para o grupo, né? Se ele está se ocupando de um espaço, de um papel, se ele está dando conta ou não de vencer as resistências que ali se apresentam diante de tantas falas, né? A pessoa considerar, não, olha, eu não falo nada porque diante de tantas falas assim como vocês, eu sinto que a minha vida não é interessante. Olha que aquisição e dinâmica é importante que ele já revela ao dizer sobre isso. Então, tudo isso vai demandar do terapeuta essa capacidade, ou essa possibilidade de leitura daquilo que está acontecendo, então da compreensão dos papéis e funções, daquele que eventualmente é eloquente, que fala muito bem, igual os nossos senadores ou alguns depoentes da CPI, são extremamente eloquentes, mas não estão dizendo absolutamente nada, ou aqueles que eventualmente se colocam e falam ou trazem um ponto importante. Né? É parte, então, do trabalho herculano, na minha visão, do terapeuta de grupos para poder dar conta de pensar essa experiência. Né? E as atuações, acho que eu trago aqui um recorte de uma fala de muito bacana, que nos coloca a pensar que fazer não, mas como entender ou compreender essas atuações, esses actings que eventualmente estão presentes na clínica individual e também na grupos, na medida em que estamos falando assim de diversas experiências subjetivas. Né? Assim, vai trazer o Zimmermann, o analista deve saber que um paciente ou grupo atua quando ele não consegue recordar experiências traumáticas. Olha que importante. Não consegue compreender, elaborar, passar pela linguagem. Então, são formas aí de dizer a mesma coisa, de referenciais teóricos de autores diferentes, mas que vão atuar, vão vivenciar isso, seja a partir da fala do outro, seja a partir de uma vivência
fiquei bravo porque não achei lugar para estacionar aqui, não estou sem paciência hoje, eu não consigo, como assim eu chego aqui e não tem vaga? É toda vez, está atuando, está vivendo, está se tomando pelo afeto, né? O terapeuta deve estar muito atento a isso. Ou usa excessivamente o mecanismo de negação das verdades dolorosas, as externas ou internas, ou não as consegue pensar, ou quando tampouco tem condições de verbalizar, de pôr a sua experiência na linguagem, de pôr a sua experiência no discurso, de se ouvir, né, de perceber, nossa, nem acredito que eu falei isso, ou nossa, eu nunca pensei dessa forma, ou nossa, era isso que isso quer dizer então? Chances, então, possibilidades, mesmo no contexto de grupo, de vivenciar esse contexto analítico. Uma adequada atividade interpretativa do analista, nessa proposição, então, de uma tentativa de dar sentido à experiência, vou deixar esse último exemplo mais ao final dos slides para trazer, pode fazer a profilaxia e reduzir substancialmente as ocorrências de actings, principalmente, sobretudo aqueles que podem ser malignos, aqueles que podem ser assim, prejudiciais ao andamento da clínica. De novo, né, isso serve aí tanto para experiências de grupo como para a experiência individual também, né, o manejo, a possibilidade de dar condições do paciente pensar a sua própria experiência e se confrontar diante dela, né? O que será? É a pergunta que o terapeuta deve fazer para si mesmo, quase sempre. Né? O que será que ele está querendo dizer com isso que ele está trazendo? Né? Com isso que ele está atuando, com o seu nervosismo, com o seu choro copioso, com a sua resistência. Não tem nada a ver isso aí que você falou. Não é sobre isso. Tenho certeza. É maravilhoso. O murinho da resistência assim, sendo construído, então é sinal de que há alguma coisa ali muito preciosa que por hora não pode vir à tona. Algum entendimento um pouco de como essas experiências de grupo foram sendo constituídas, né? Algo que o Zimmermann traz e define o seu espaço, né? Eu acho isso importante da gente entender muito sucintamente, né? Entendemos que partimos de uma experiência individual dentro de um grupo, e aí sim aquela frase inicial em que o grupo não é uma somatória de indivíduos, aqui perde o efeito, porque seria então, ou se vivenciou uma experiência de uma análise individual, mas todos colocados em contexto de grupo. Né? Então a pessoa fala, vem o terapeuta intervir, olha, você está dizendo isso, olha, percebo que isso acontece, então não tinha essa dinâmica. Né? Então talvez num outro momento dialético, passa-se de uma terapia em grupo para uma terapia do grupo, e aí sim subtrai-se as experiências individuais e volta-se um olhar somente ao grupo todo, né, essa experiência total grupal, em que somente assim o que estava sendo ventilado no grupo era valorizado e as individualidades eventualmente eram deixadas de lado. Para uma experiência, então, que hoje a gente compreende como uma psicoterapia de grupo, e talvez tenha o contorno dentro desse espaço orientado ao insight de uma vivência em que as falas individuais são valorizadas, e então são interagidas com as demais, são colocadas como proposições que se relacionam, sem desconsiderar aquilo que foi dito, aquilo que foi pontuado individualmente. Né? É mais ou menos assim que o Zimmermann atua, traz a sua experiência também a partir de Bion, mas ele vai além. Né? Ele coloca ou propõe, eu acho isso bem interessante, essa experiência com o grupo. Né? Talvez, quando ele fala assim dessa participação mais ativa, ele está mexendo na hierarquia que existe entre o terapeuta e entre os analisandos, ou o analisando. Há, sim, essa assimetria da relação natural, que isso tem, é importante que isso aconteça, mas que aqui parece que ele desce um pouco, né, desse lugar, então, do analista, para poder estar, assim, com os analisandos, né, mexendo, vamos colocar assim, nas variáveis abstinência e neutralidade, sem, contudo, sair do seu lugar de analista. Eu acho essa uma experiência assim, muito positiva. Isso tem muito a ver com aquilo que Lacan dizia. Né? Coloquem um pouco de vocês na psicanálise, coloquem um pouco de si na psicanálise. Brincava disso. Né? Se vocês quiserem, sejam lacanianos, eu sou freudiano. Acho isso importante justamente pelo tempo de caminhada, para que encontre-se uma identidade, né, de atuação, né, uma forma de estar ali,
e o Zimmermann traz isso também em outros textos, não sendo meramente cumpridor de regras, de funções, de experiências, mas que possa ter assim o seu modo de ser. Claro que isso não deve invalidar a responsabilidade de estar no lugar do analista e cometer erros, né? Como a gente viu lá na aula de contra-transferência, muitos erros, pecados, né, foram cometidos em função disso. Não, eu estou dizendo aqui, esse aqui é o meu jeito, eu falando em uma dessas aulas aí. E na verdade não, na verdade você está saindo do lugar do analista, você está sendo outra coisa que não um profissional responsável, né? Só para a gente poder pensar, e por isso que eu trago essa fala aqui dessa experiência com o grupo, de como é importante a gente entender a manifestação aí da dinâmica analítica acontecendo. Em um estilo coloquial e em uma atmosfera descontraída, por mais sérios e até dramáticos que possam ser os problemas que estejam sendo ventilados, tendo por objetivo maior o reconhecimento da geografia das distintas e contraditórias zonas psíquicas de cada um, dá sorte a proporcionar a construção de um definitivo sentimento de identidade, sob a égide daquilo que considero ser a conquista maior de qualquer indivíduo ou grupo, a liberdade para fantasiar, pensar, contestar, agredir, amar, sofrer, criar, etc, etc, etc. Olha que bacana, então, o modo com o qual ele se coloca, né, de um modo assim mais coloquial, diminui essa hierarquia, diminui esse suposto saber, esse velho barbudo de paletó e gravata, né, brinca então com essas imagens e pode, olha aí que bacana, né, caminhar por essas zonas psíquicas distintas e contraditórias, né. Eis aqui tudo que a psicanálise se coloca a propor como experiência. Né? Temos ali um mapa conhecido, quem já jogou videogame, quem jogou Mario na época, conhece aqueles jogos de estratégia, que tem um mapa principal e vários outros assim obscuros, e que à medida que as fases vão seguindo, esses mapas vão se abrindo, né, vão se caminhando por esses espaços que antes não podiam ou não tinham condições de serem acessados. Na tentativa, veja então, da construção de um sentimento de identidade, na tentativa de buscar essa aquisição, essa conquista maior que ele traz, né? Que é a liberdade, que aqui a gente pode trocar por outras palavras também, né? Lugar de responsabilidade, lugar de sujeito, lugar de autonomia, que é tudo aquilo que um bom processo de análise deve poder proporcionar ao sujeito, que investigou assim sua história, que pôde caminhar por lugares em que antes não eram possíveis, aquela gavetinha guardada, naquele baú trancado, e que vão assim sendo acessados, para que possa fazer tudo isso mais um pouco. Pensar, conquistar, agredir, amar, entre outros tantas experiências que vão na direção do desejo. Né? Acho que, em última palavra, é isso. E aqui, acho um resuminho bem bacana que o Zimmermann traz também, que vai dizer mais uma vez tudo de psicanálise, poder pensar essa ideia de um insight, né? Que é um pouco do que a gente busca nesse lugar de fala e escuta. É um lugar de fala e escuta, já falei isso em outra aula, mas não é qualquer lugar de fala e escuta. Né? Mas então, não, o que eu mais escuto, não, mas a minha terapia é lá no boteco, é lá no bar, é lá com a minha mãe. Já ouvi isso, né? Um analisando que falava isso sobre a mãe dele. A minha mãe dizia que o melhor terapeuta do filho é a própria mãe. Né? Não é um lugar qualquer, né? Mas é um lugar em que, por todo esse lugar de segurança, isso também se reserva e se estende aos grupos, claro, por todas essas experiências de acolhimento, de frustração, de revivência daquela experiência, obviamente pensando em aspectos positivos, em que possam ser confrontadas, frustradas e eventualmente transformadas, né, reparadas e assim, sendo possível o caminho ou a busca por outros caminhos, é que a gente vai encontrar nesse fluxo, digamos assim, que passa por esse lugar de fala e escuta, que passa por essa condição assim de uma intelectualização, mas que não deve ficar somente nesse espaço como forma de a gente achar que entendeu o que está acontecendo.
Ah, não, já entendi, né? É isso, faz sentido, né? A gente tem que ir um pouco além disso, né? Proporcionar, então, assim, essa tomada de conhecimento da sua história, né? Daquilo que acontece, e a sua localização dentro da experiência afetiva, seja no passado, seja no presente, e que vão dar chances, então, nessa vivência reflexiva, de acolher esses afetos e poder relacionar dentro da própria experiência de vida. Então, questões ali com a culpa, que volta e meia aparece. Olha, vivenciei uma experiência assim, André, essa semana, em que, nossa, a culpa veio assim de um jeito, mas passou rapidamente, do mesmo jeito que veio, porque me fez pensar aquela vez que, então, eu sentia isso como culpa, sei lá, por ter que deixar a minha mãe, quando eu ia para a escola, ela ficava sozinha em casa, eu não achava isso certo, isso aconteceu, e eu pude, então, dar um outro sentido para isso, me senti muito aliviado diante disso. Então, dar as condições ou as chances desse insight, né, que é o que a gente chama, né, desse insight pragmático, de se localizar isso na própria experiência cotidiana, né, de compreender um pouco do porquê das coisas. Isso não é feito simplesmente indicando, talvez isso faça parte lá da primeiro tempo da experiência freudiana, em que ele explicava o que estava acontecendo. Olha, mas você faz isso por causa disso, e isso é aquilo outro, né? Fazia essas relações, que é dar sim uma condição de uma tomada de conhecimento, mas que essa construção ela possa ser feita a 4 mãos, no mínimo, né? Nas clínicas individuais, mas há muitas mãos na clínica de grupos também, né? O que eu sempre falo nas experiências da formação é poder proporcionar ao paciente, ao analisando, a chance dele ligar esses pontos, né? Às vezes a coisa está na nossa cara, assim, está mais na cara que nariz, mas o paciente não consegue dar conta de perceber, não consegue dar conta de compreender, e esse é o tempo dele. E a gente tem que ter paciência. Voltamos às condições necessárias, né? A paciência, né? O esperar, e não invadir para além daquilo que ele pode dar conta, né? Eis, então, o que a gente chama aí de processos elaborativos, né, a possibilidade de elaboração, é quando isso passa a fazer parte assim, do seu cotidiano, quando ele passa a buscar outros caminhos que antes não eram possíveis, que antes não eram pensados e minimamente toleráveis. Eis aquilo que a gente busca como experiência. Thaís? Por exemplo, numa terapia individual, você consegue respeitar um pouquinho o tempo do paciente. Em grupo, eu acho que não tem isso. Eu acho que o grupo acaba mostrando, não tem uma coisa mais assim, professor? Sim, pode ser que sim. Não que o grupo... Talvez seja mais rápido, não sei. Então, é difícil determinar isso. Assim, não que o grupo mostre, mas, de novo, tudo isso que é chocado, né, como eu falei nesse caldeirão de afeto, essa efervescência que tem esse espaço, ele potencialmente pode fazer emergir muitas coisas com uma força maior. Se a pessoa vai captar, se ela vai dar conta de olhar, se ela vai resistir a isso, é uma outra experiência, né? Pode ser que aconteça sim, mas de novo, tem mais a ver com a experiência vivida por cada um. Você pode vivenciar uma experiência de grupo e ser fantástico para você, mas ali, deixa eu ver quem está perto. O Telmo está mais perto do seu. O Telmo ir lá e falar: olha, Thaís, você está completamente maluca, o grupo é uma experiência terrível, eu não quero nem mais escrever a palavra grupo na minha vida, tão traumatizado que eu fiquei. É a experiência de cada um, né? Não tem como definir muito isso. Mas eu sinto isso eu posso dizer que percebo também. Tipo, o Zimmermann deixa um pouco isso claro quando ele defende, entre aspas, né, algumas das possibilidades, assim, prerrogativas presentes nos grupos, mas a chance disso acontecer, ou pelo menos de você estar em contato com alguns afetos, a gente vai entrar nisso, acho que no próximo slide aí, nos próximos, quando a gente falar de grupo, desse espelhamento, ou dessa possibilidade de um favorecimento do processo de individuação, porque há uma percepção do outro, e há um sofrimento do outro que não é seu, isso pode ajudar nessas experiências tantas afetivas, né? Emocionais, eu ia dizer, mas afetivas, que é o que é o objeto importante para a psicanálise. Trago essa fala aqui, então, mais uma vez, para a gente entender quando esse processo acontece, né? Tem um rompimento com algumas das nossas fantasias mais fundamentais, as fantasias narcísicas, aquelas
linhas da programação do nosso código-fonte que assim insistem em permanecer, insistem em estar ali e insistem em nos causar assim então desajustes e sofrimentos. Então o paciente, vejam só, a necessidade talvez de assumir a verdade de que não é aquilo que cada um pensava que era, questões aí com o ideal do eu, nem aquilo que ele pensava que os outros pensariam que ele fosse, então mais uma vez essa expectativa aí diante do outro, que muito provavelmente nunca venha a ser, e que terá que voltar a uma estaca zero para traçar um projeto verdadeiro, um verdadeiro projeto de vir a ser. De ocupar-se então desse lugar de sujeito, de ocupar-se do lugar de responsabilidade, de assumir os seus BOs. E esse é um momento muito turbulento da terapia, né? Em que a pessoa vai se dando conta disso. É um momento muito angustiante. É que o analista deve sim segurar firme na mesa, firme na cadeira e deixar então o avião entrar em turbulência. Até onde eu sei, turbulência não derruba avião, mas chacoalha bastante e assusta também. Então esse é um momento muito duro, mas muito positivo também do processo analítico, que a pessoa vai se dar conta disso. Mas André, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Eu sabia fazer aquilo há pouco tempo atrás, e eu fui tentar fazer também, não adianta, não dá mais certo. O que eu faço? Pois vamos lá. O que você faz? Né? A gente não tem essa resposta, a gente não deve ter essa resposta, nem dizer o que tem ou não tem que fazer, mas estar ali para ajudar nessa reconstrução. Né? Dizer, olha aí que bacana, né? Sim ao próprio ego, é dizer não aos objetos internalizados que os oprimem. Né? De novo ali, o nosso duelo com o superego tão imponente, né? Ora ameaçando, ora criando expectativas exageradas, ora desqualificando assim permanentemente. Então, esses confrontamentos todos eles são necessários para que essa mudança na estrutura psíquica, e entendamos mudança na estrutura psíquica não como mudança na dinâmica de organização estruturante, mas as relações daquilo que acontecem com a dinâmica psíquica. Se a gente pega da segunda tópica, talvez seja mais relevante para o Freud aí, entre id, ego, superego e o meio ambiente, né, e o espaço como um todo. Já vou falar que a gente não deve ficar somente sobre esse exercício, mas é aqui que a gente deve poder proporcionar e observar essa condição, essa chance, né, olha aí, de ser quem realmente ele é de fato e não quem os outros gostariam que ele fosse. Né? Essa aqui talvez seja aí a marca dos nossos tempos, da nossa relação com o desejo do outro, né, que domina a nossa vida, que limita as nossas experiências, que não deixa a gente ser feliz, por aí. Né? Já volto aqui nesse primeiro tópico, mas aqui uma importante a recomendação, talvez aí apontamento do Zimmermann, né, em que a gente, na medida em que a clínica vai seguindo, deve poder ir além dessas observações. Né? Lembra quando a gente falava na aula de transferência, né, da caça aos transferencialismos, né, a ficarmos assim bitolados, mas o que está acontecendo? É isso, é aquilo outro, então o conflito aí do id e do superego, não, mas é esse superego, então assim que está produzindo sintoma, que está sendo o agente fundamental de uma reação terapêutica negativa, não deixando o sujeito realizar a sua fantasia, e pobre ego então que sintomatiza com isso, aí perde-se a possibilidade de compreender, não que isso não possa acontecer, né, mas naquele espaço da clínica, né, compreender as dinâmicas que estão assim presentes. Não só, né, isso é muito freudiano mesmo, né, que a gente vai tentando cada vez mais olhar o pai, olhar a mãe, olhar a relação deles, e ficamos assim nessa tríade edípica somente. Podemos, claro, passar por aí, né, como falamos de grupos. Essas experiências são fundamentais para a gente poder compreender a dinâmica do sujeito, mas também ir além, né? Compreender assim de que outras carências ele está dizendo, de que outras formas de dependência ele sofre que não permitem seguir adiante pelas suas próprias idealizações, pela culpa, pelo insucesso de não ser como o pai, de não ser como a mãe, de não dar conta de suprir a falta da mãe ou do pai, e por aí. Né?
essas dinâmicas e que partem muito do tempo atual e do tempo presente, é que os pacientes mais resistentes vão dizer: não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha mãe. Você está forçando e dizendo tudo isso, mas não é sobre isso, é só sobre a minha chefe, assim, que não deixa fazer as coisas que eu quero, que fica me criticando o tempo todo, como minha mãe, mas não tem nada a ver com a minha mãe. Experiências que vão acontecendo, e aqui eu volto ao primeiro tópico, antes de voltar aqui às experiências propriamente da clínica do grupo, deixar bem claro, Zimmermann faz isso, e eu acho que eu já falei isso em alguma das aulas, qual é o projeto de trabalho que cada um de vocês vai seguir. Eu penso que no processo analítico, certamente ou quase sempre, há dois tempos. Um tempo em que a pessoa desesperadamente busca um espaço para compreender a sua desorganização. E isso tem sim um efeito terapêutico muito importante. Se a pessoa então assim está com uma crise aguda de ansiedade, à medida que essas experiências vão sendo confrontadas, refletidas, elaboradas, esse quadro sintomático vai se atenuando, vai talvez ganhando outros destinos, outras formas de confrontamento, né? Há um alívio então sintomático dessas crises agudas, dessas crises desestruturantes, desorganizantes, e para um projeto terapêutico isso bastaria, né? Há o que se chama de uma psicoterapia de orientação psicanalítica. Esse é o nome científico dessa experiência terapêutica proporcionada a partir de um espaço analítico. E tudo bem, esse é um projeto. Mas há um outro projeto, né, talvez um fundamentante, e que proporcione o que está aqui, dentro dessas verdadeiras mudanças, dessas aquisições definitivas para a estrutura psíquica, que é essa continuidade do processo analítico, que é esse um mergulho às questões com mais profundidade, um tempo maior de investimento de afeto, de tempo, de dinheiro, para que se compreenda um pouco mais, daí não só aquilo causa do sofrimento, mas um pouco das estruturas basilares, um pouco das certezas fundamentais, um pouco das fantasias narcísicas. E esse é um projeto assim, então verdadeiramente analítico, né, que se mergulha nessas malhas todas, nessas zonas psíquicas conhecidas e desconhecidas, e que, como falava, não é livre de dor, não é isento de sofrimento. Quem diz que vai buscar uma terapia para se conhecer melhor e ser uma pessoa mais feliz, e livre de problemas, e isenta de dor, então tá no lugar errado. Recomendo que fique num ambiente mais fantasioso, nas leituras e postagens de algumas pessoas que pensam esse espaço de um modo mais florido, lá nos Instagrams da vida, Facebooks da vida. Aqui a experiência analítica ela pode ser também, e deve ser também, verdadeiramente dolorosa, né? Porque vamos deixar e abrir mão de algumas das nossas certezas mais fundamentantes, e isso pode ser, assim, desestruturante também, ao passo que muito recompensador, na medida em que isso nos coloca no centro da nossa vida, dos nossos BOs, dos nossos problemas, dos nossos desejos. Muito bom, volto aqui então a pensar nisso tudo para falar um pouco da psicanálise como um modo mais amplo aí da reflexão, e aqui a gente vai localizando um pouco mais essas experiências de grupo. Vejam só, Thaís, vejam só, Luísa, que trouxeram aí alguns apontamentos, né? Perceber então, vejam só, como é a relação entre o indivíduo e o grupo, é a experiência grupal, né? Aqui experiências estamos nos dando conta quando estamos diante da experiência de grupos, né? Se é algo ruim, se é uma ameaça, se é algo acolhedor, se é algo que dá dependência, se é algo que eu não quero ter que viver, então eu fico em silêncio. Como é que cada um vai estar diante do grupo, né? Eu trouxe um pouco da minha experiência com a adolescência, sofro os efeitos dessas aquisições assim até hoje, que volta e meia esse pensamento volta, né? Quando está rolando um jogo de futebol lá, eu falo, puxa, eu queria tanto, e aqui em São Paulo, né, acho que a torcida mais fervorosa é o Corinthians, eu queria tanto ser corintiano, assim, desses que sofrem, assim, e que ficam bravos, e assim, xingam, e eu falo, puxa,
não me identifico, né? Não tenho essa aquisição que tem a ver com a minha experiência diante do grupo, né? A impossibilidade de ter essa aquisição de identidade. Então, essas são reflexões aí que inevitavelmente passam porque se vivenciou uma experiência, uma reedição de experiências dentro de um grupo. Rosane? Boa noite. Boa noite. Pegando esse gancho, eu me lembrei, enquanto você está falando, estou lembrando da minha experiência em grupo, e foi interessante porque era um grupo que já estava formado há um tempo, e eu era novata. Legal. E logo na primeira sessão que eu fui, claro que eu fui com sentimento assim, vou ser aceita ou não vou ser aceita pelo grupo, né? Você fica com receio. Olha que legal, como isso já diz muita coisa do que você espera dos seus próprios. Nossa, porque eu tive experiência como você, de não ter o grupo certo, sabe? Ficar pipocando aqui e ali, e não ter um grupo para eu chamar de meu. E aí eu fui para esse grupo morrendo de medo, e sabendo que eu era mais nova das pessoas, né? Aí eis que eu sento, André, numa determinada cadeira lá que estava livre, né? Porque as pessoas já estavam lá na sala. Foi quando eu sentei naquela cadeira, o pessoal se alvoroçou. Olha onde ela sentou na cadeira do fulano de tal, que era um cara que faltou, e era o mais agressivo do grupo. Meu Deus do céu! Aí eu fiquei assustada, porque disse que aí falavam assim para mim, olha, se ele tivesse aí, e você chegou primeiro, sentou no lugar dele, ia dar pau, não sei o quê. Eu fui ficando já, na primeira sessão, com um certo receio. E a sensação que eu tenho, assim, para contar para vocês, é que é muito louco a experiência de grupo, porque ao mesmo tempo que era gostoso, eu aprendi muito com as experiências das pessoas de lá, né, cada caso que traziam, mas tinha sessões que você ia e se sentia muito protegida pelo grupo, muito amada, mas também tinha sessões que eu ia e que eu sentia que eu tinha que me defender, que eu tinha que pôr um escudo, defender dos outros, porque vinha crítica, vinha algum mal-estar, né, na fala. E então é uma experiência realmente muito rica. Muito bom. Assustadoramente. Graças a Deus que o condutor do grupo, o nosso terapeuta, era uma pessoa muito habilidosa, né, com muita experiência, e muito afetivo, né, e caloroso. Então, eu acho que ele conseguia amenizar, e todo mundo amava muito ele, então parecia que era, às vezes, uma briga pelo pai, entre aspas, sabe? Esse pai é meu e tal. Muito bom, obrigado, Rosane. É isso aí, são experiências proporcionadas aí, mais uma vez, a partir dessa vivência, né? Veja só, você chegar num lugar e assim, quieta, você já está errada, digamos assim, né? Seria uma grande ameaça você estar nesse lugar aqui. Certamente você se perguntou o que eu estou fazendo aqui, então, né? Se tudo é sentido, se tudo é vivido, né? Se tudo é experienciado e é localizado dentro da nossa própria experiência histórica, né? Acho que é um pouco disso que eu vou falar aqui, dessas experiências proporcionadas a partir desse espaço, né? Então vejam só, essa ideia que o Zimmermann traz de o grupo como sendo uma galeria de espelhos, né? Então essa função especular em que a gente vive em dado momento da vida, né? Na relação mãe-bebê, se a gente olha para o Winnicott sobretudo, né? Em que somos constituídos a partir desse fluxo de processos de introjeção e de projeção rumo às nossas possibilidades de construção de identidade, né? Então, se temos assim várias experiências sendo colocadas, confrontadas diante de nós, isso vai nos ajudar muito no nosso processo de identificação e, consequentemente, no nosso processo de individuação, né? E assim entender, falo nos próximos slides aqui, que o outro que sofre e eu não sofro, né? Isso tem muito a ver com esse tempo do bebê, assim, que vai se dando conta de que aquele seio que ele morde, né, ativamente, e percebe assim a mãe, ai,
né, dizendo de alguma dor assim, ele se diverte com aquilo, ele não dói com isso, ele não sofre com isso. É fundamental para esses processos de individuação e que ali no grupo isso é também muito possível de ser percebido. Ver que a sua dor, que eventualmente pode, na sua experiência, ser assim, o que está consumindo a sua vida, e vice-versa, ver um outro que sofre sendo consumido e não te dói em você, ou que os outros não são tão afetados pela dor que você sofre, entender ou sentir que aquela dor não é tudo aquilo, aquele fantasma todo, que é como representação para você. Isso é possível à medida que vai se dando conta desses afetos que vão circulando, desses afetos que vão sendo colocados. Né? Uma experiência, de fato, assim, única e que é possível somente dentro dessas experiências grupais. O terapeuta ainda então compreender lugares, posições, funções, papéis. Você trouxe uma experiência fantástica, Rosane, que é de fato essa pessoa que chega no grupo. Como é que o grupo vai aceitar essa pessoa? Vai aceitar bem, vai ser uma pessoa intrusa, vai ser uma pessoa bem acolhida, todo mundo vai ficar interessado nela, ou ele vai estar triste, o grupo vai estar triste eventualmente por alguém que saiu. Vai viver o luto da perda de alguém, aquela pessoa que está chegando assim vai ser uma ameaça porque está roubando o lugar daquele sujeito que saiu. Todas essas são vivências que o terapeuta, para quem gosta, isso é maravilhoso, vai ficar assim, se deleitando em compreender aquilo que está sendo colocado. Né? E isso tudo tem uma correspondência. Né? Isso traz um outro ponto importante, eu tenho esquecido de comentar lá quando eu falava das formações de grupo, em que o grupo ele é mutante, digamos assim, mutável. Né? Ele pode começar com um número de integrantes, mas pessoas entram, pessoas vão. Eu lembro que nesse grupo que eu participei, ele já tinha uns 5 anos ali funcionando, acho que um ou outro com quase na formação original ainda presente, ali, então muito experiente, assim, sabendo muito bem como se colocar. Isso também deve ser possível ser confrontado, ser colocado. Né? Então, proporcionar aí os envolvimentos e a possibilidade de trabalhar essas capacidades egóicas do grupo. Né? Então, essa ideia do ser responsável, ser tolerante, ser capaz de pensar, né? Criar, dizer o que se quer dizer, reconhecer os limites, né? Poder propor assim o que é possível e o que não é possível, e que as coisas que rompem esse espaço, como vão ser colocadas, debatidas, enfrentadas, bom, enfim, né? Essa experiência de ressignificação, ela é muito importante nesse contexto também, na medida que essas tantas cenas vão aparecendo, uma forma de buscar outros sentidos. Né? Tem um outro exemplo muito bacana também, para mostrar um pouco essa capacidade de tolerar as angústias, aí não só do grupo, mas do terapeuta, de uma dessas moças do grupo que eu participei, que ela se revoltou com o terapeuta. Né? Olha, eu estou achando um absurdo, a gente vem aqui, semana a semana, paga direitinho, e o senhor não fala, era um senhor, e o senhor não fala nada, o senhor fica aí, ouvindo a gente, fala algumas coisinhas no final, e não fala o que a gente tem que fazer, não faz aquilo que a gente espera. Eu não sei vocês, mas eu acho isso um absurdo. E foi atuando nessa linha. E o terapeuta olhou, assim, encostou ali abaixo, falou, interessante, porque eu já estou aqui uns 15, quase 20 anos, e usando as técnicas, estudando, né, proporcionando aqui esse espaço para vocês, tendo boas experiências. Então, olha, eu vou acolher isso que você falou, mas vou contestar, vou pensar um pouco sobre isso que você traz, porque é uma coisa, né? Acho que é interessante aí a gente entender. Enfim, foi nessa linha, assim, com muita tranquilidade, acolhendo o que ela dizia. E, enfim, à medida que as falas foram acontecendo, no final da sessão, ela então chora, pedindo desculpas e dizendo que a mesma posição que ela estava cobrando do terapeuta, ela estava lá cobrando do marido, que não fazia nada do que ela queria, que ela queria uma posição assim muito bem definida para definição de algumas coisas no relacionamento, e o marido nada fazia. Isso pode ser assim confrontado, foi bem uma experiência catártica assim mesmo, de vê-la se dando conta, né, disso, e depois agradecendo, né, de novo a culpa aí marcando as experiências neuróticas. Né? Mas tudo isso para dizer entro nisso, né, desse papel do agente terapêutico que o analista precisa ter
para ver como ele vai se portar diante das angústias e incertezas que estão presentes nessas tantas experiências do grupo. Daquele que sai e levanta, dessa que ataca o terapeuta, dessa que quer ocupar o lugar do terapeuta, e deve poder se manejar para que, de fato, algumas dessas aquisições possam proporcionar assim verdadeiras reparações, não acolher, por exemplo, esse ataque. Isso serve para a clínica como um todo, como um ataque à pessoa, eu falar, não, olha, você está errada, eu aqui me formei há tanto tempo, estudo, você não deve falar isso de mim, porque a verdadeira psicanálise é isso. Não, acabou, é assim, desorganizou, desorientou o grupo, e isso pode causar repercussões assim negativas, vamos colocar, para uma boa experiência, Compreender, em última instância, a gente está finalizando como um todo, assim como eu falava, compreender o outro como sendo o outro dentro desse processo de individuação. Tolerar as angústias, tolerar os ataques dentro dessa relação especular como um todo, nessa galeria de espelhos, para que se reconheça a si mesmo diante do outro. Eventualmente, assim, ser respeitado, como você mesmo falou, Rosane. Ser respeitado, ser valorizado, ser amado, mas por algumas vezes eu tendo ali que me defender, eu tendo que colocar as minhas defesas em dia para poder dar conta de estar ali naquele tempo. E eventualmente na próxima sessão ir com medo, ou não querer ir, e poder dizer disso naquele espaço: olha, eu vim para a sessão hoje com muita dificuldade, porque semana passada eu senti isso, eu fiquei com muito medo. E aí ver como é que o grupo se relaciona. Você tem que ficar com medo mesmo, porque a gente é perigoso. Ou então, não, veja só, poxa, não foi bem assim, como é... E a coisa acontecer. É um dinamismo assim poderoso dentro desse contexto de grupo, e que aqui no finalzinho, eu vou só trazer uma fala e já faço a leitura do exemplo que o Silvio traz, ele coloca então algumas possibilidades, talvez prerrogativas até, desse espaço de grupo frente à análise individual, que vai ajudar o terapeuta a compreender com mais nitidez, talvez, ao que você traz, Thaís, algumas das manifestações patológicas coletivas. Fica mais fácil de perceber um pouco do imaginário grupal e, consequentemente, aquilo que é uma problemática para as dinâmicas que ali estão sendo confrontadas. Tá? O mesmo para as fantasias que eventualmente podem aparecer, como a Rosane deu um excelente exemplo aí. Então, parecia que todo mundo se degladiava pelo pai, por essa pessoa aqui, por ter o amor dele. E essa era uma dinâmica, essa era uma fantasia que pode ser muito bem ali confrontada e faz parte fundamentalmente, com mais ou menos importância, da nossa experiência como sujeitos nesse movimento de um desejo de ser e se sentir amado. Um outro aspecto aqui importante que talvez o grupo favoreça, que é um olhar ao complexo fraterno, essas relações que vêm da dinâmica da relação com os irmãos. Então, esse é um tema, uma temática, um conteúdo importante desse tempo de vida, do crescimento, que na clínica individual eventualmente passa batido, a não ser que isso seja uma demanda, mas passa batido porque a gente às vezes fica de olho muito, como eu falei, nessa relação parental, nessa construção. Mas muito importante compreender essa dinâmica. Então, isso pode acontecer, nessa competição que o grupo eventualmente toma, e eventualmente aquela pessoa ali vai querer o olhar, a atenção, a percepção do terapeuta pai, o terapeuta mãe, porque vivenciou uma experiência muito frustrante da sua vida, porque cresceu no meio de muitos irmãos e não teve a oportunidade de ter esse olhar do pai, esse olhar da mãe. Isso pode aparecer como uma dimensão desse complexo fraterno, dentro dessa relação que vai acontecer. Ou aquele irmão mais velho que é cobrado muito cedo, lá com 9, 10 anos, ou menos ainda assim, da responsabilidade de cuidar de um irmão mais novo, e tem que abrir mão das suas próprias características individuais para ser e atender a demanda do pai, a demanda da mãe, e esquece de si mesmo no meio do processo, e ali no grupo cria problema,
Não deixe o outro prevalecer sobre si mesmo e vai buscando aquilo que faltou na sua vivência, aquilo que antes, então, não pôde ser olhado. Finalizo aqui com antes de trazer só um recorte desse caso clínico, com essa fala do Zimmermann, porque isso aqui, esse resumo, esse contexto que ele traz aqui, me parece ser uma prática que, se a gente conseguir, na maior parte dos nossos encontros, sejam em grupo, como ele propõe aqui, ou seja mesmo individual, a gente está caminhando por um bom espaço. Acho que nem sempre poderemos ter uma sessão tão bonita como essa que ele tenta descrever aqui, mas se pudermos caminhar com essas vistas, certamente estaremos proporcionando uma boa experiência. Partindo das vivências relatadas por cada um, descubra um denominador comum nas diferentes narrativas. E só então formula uma interpretação, mais como sendo uma hipótese do que uma verdade acabada. Fico à espera de novas associações. Aquela pergunta, aquela questão que se lança, e vamos ver o que vem daí. Também tenho por hábito, ao final da sessão, como um recurso de integrar os aspectos que muitas vezes aparecem de forma dissociada e às vezes até caótica, fazer uma síntese que unifique aquilo que aconteceu na sessão. Olha aí, de forma a nomear, integrar e tornar compreensível para todos aquilo que se passou no curso da sessão, com as respectivas correlações e interações entre todos os participantes. Filé terminar a sessão assim, compreender o que foi ventilado, poder nomear aquilo que ficou então assim no imaginário, que eventualmente foi parte de um conflito, que apresenta ou se aparece assim de forma dissociada, caótica, e que aquilo possa ganhar nome, que aquilo possa ganhar compreensão, correlação, para que a gente vá para casa não tão esclarecido, às vezes com mais dúvidas, mas com mais chances de compreender o que antes era inominável, o que antes era assim, só poço de atuação. Então, essas novas associações podem ser feitas, seja por uma fala assim, mais direta do terapeuta, ou seja por aquilo que se ventilou mesmo. E vai para casa pensando naquilo. Então, se pudermos caminhar por essas experiências, eu acho que o caminho está mais que na direção certa. E aí aqui eu trago só um breve relato, um recorte do recorte, da ilustração que ele traz, perdão, só para a gente poder entender um pouquinho do que ele traz, no exemplo, dessa experiência com o grupo. Começa a leitura aqui e já corta direto para a cena. Tá? Esther refere que ficou muito chocada quando seu amante, de quem ela estava afastada, com a condição que só voltaria quando ele resolvesse a sua situação conjugal. Contou-lhe que a esposa provavelmente está com câncer. Esther ficou com pena dela, tão moça ainda, e deu uns conselhos de como ele deveria proceder. No curso de seu pormenorizado e contristado relato, movido por um sentimento contra-transferencial, vejam só, nessa participação mais ativa, perguntei se, bem no fundo, ela não percebia um oculto desejo de que um câncerzinho não vinha mal, visto que ele poderia resolver o seu problema. A paciente perturbou-se visivelmente, ficou vermelha, tropeçou nas palavras e balbuciou que era uma coisa horrível ter um desejo tão nojento como esse. Mas que admitia que isso era verdade, completando que nem valia a pena cultivar esse desejo, porque com os recursos modernos da medicina, o desenlace da morte iria demorar um longo tempo. Assinalei, em meio a risadas gerais, que por baixo da negação do desejo proibido, ela já estava com tudo planejado. Perguntei a Esther se o sentimento que predominava nela, nesse momento da sessão, era de culpa e vergonha ou de alívio, ao que ela respondeu que era de um grande alívio. Lancei então uma pergunta a todo o grupo. É proibido fantasiar, sejam quais forem os desejos proibidos? Obviamente é só um recorte, ele faz um apanhado geral de tantas outras falas da Ana, da Berta, pessoas que participam desse encontro, mas para a gente ver exatamente essa possibilidade de atuação mais ativa, em que parte-se de uma fala individual, vejam só, de um relato que ela traz da sua vida cotidiana, uma relação com seu amante e esse câncer aí da esposa, então diante de uma
impossibilidade que se apresenta, e ela até se coloca, né? Olha, tão moça ainda, faça isso, faça aquilo outro, né? Ajude a coitadinha, né? E aí, há uma percepção muito importante do analista aqui do Zima, né? Nessa percepção, então, contratransferencial, ele propõe, assim, uma construção ao seu afeto, né? Puxa, será que esse câncerzinho aí não vai fazer com que você, então, conquiste, fique com esse homem que hoje está, assim, inacessível? E apesar dessa coisa horrível, né? Olha aí as palavras que chamam a atenção, né? Aos olhares obsessivos, tão nojento, né? Tão, como algumas falas aparecem, né? Isso aqui é uma merda, ou é uma bosta, né? Olha aí só, que interessante essas vivências obsessivas, né? Mas o que diz dessa experiência é que, apesar de tudo isso, era verdade o que ela sentia, né? Ela queria, de fato, que isso pudesse acontecer, mas que já não estava nem contando com essa possibilidade por conta da medicina. E, mais uma vez, o Zimmermann se coloca, né, perguntando e nomeando aqui, né? Ele poderia simplesmente ficar aqui, ó, o que está te passando, Esther, nesse momento da sessão? Para ver o que ela diria. Não, mas ele se coloca dentro dessa proposta que ele traz. De culpa ou vergonha ou de alívio. E olha aí, um grande alívio. E ele volta essa reflexão para o grupo, né? Será que proibido fantasiar? Sejam quais forem os desejos proibidos? Olha que tema tão caro a nossa experiência imaginária, né? Puxa, né? Quais são os meus desejos proibidos? O que eu queria fazer e não posso? Né? Certamente vocês devem estar pensando aí nas experiências de vocês, mas algumas falas poderiam vir diante dessa indagação, né? Não pode. Olha, pensar já é um ensaio para ação, então não deve nem pensar, deve ser cortado lá atrás. Não, pelo menos pensar é possível. Fantasiar, porque assim é o único jeito que eu tenho de viver, que eu não posso na realidade, e a coisa segue, né? Só um recorte, recomendo de novo assim a leitura integral, ele faz uma análise muito mais abrangente, mas para a gente poder entender um pouco de como pode ser essa possibilidade de intervenção dentro dessa experiência de grupo dirigida a um insight que a gente tentou compreender aqui nesse nosso encontro de hoje. Recomendo fortemente, quem tiver interesse em começar, de fato, por Zimmermann. Esse é um livro mais antigo, né, anterior a esse que a gente leu, mas que traz experiências, que traz organizações, né, de como pensar essas experiências de grupo, e que pode ser um bom caminho. E aí sim, caminhar por Bion, quem tiver um interesse, entender um pouco daquilo que Pichon Rivière colocou, unindo aí um pouco a psicanálise e a psicologia social, enfim, né, tantas outras experiências que podem ser pensadas dentro desse contexto de grupo. Dúvidas, questões, apontamentos, reflexões? Vamos lá. Não? Tranquilos? Opa! Oi, só nesse final me soa essa pergunta que ele faz, né? Se é proibido fantasiar, né? Me passa uma sensação da parte dele assim de um acolhimento com ela, né? Ou seja, ela pode ter se permitir essa fantasia. Terrível, que horrível, tudo bem, horrível, assim. mas que tudo bem, que é do ser humano e que é importante que ela seja aceita com essa fantasia horrível também, vamos dizer assim, né? Diferente se ela tivesse, né, André, por exemplo, um outro sentimento em relação a essa mulher aí, se ela tivesse irritada, brava, sei lá, ou mal resolvida nesse sentido, né? Daí acho que a dinâmica seria outra, né? Por sim. Ou se ela se visse, né, melhor dizendo, com a culpa de um modo mais importante, assim, insistir, sim, falar, não, agora eu estou me sentindo mal porque estou culpada por ter esse sentimento tão duro. Isso também iria para um outro caminho, né? Mas não, ela pôde reconhecer, assim, aquilo que estava passando por ela mesma,
e que talvez isso não tivesse a possibilidade de ganhar validação em outros tempos, né? Ela ficasse somente nisso, né? Escondendo-se assim atrás do que ela acha que seria o certo, ou o prudente, que poxa, vamos ajudar, né? Ela está doente, deixando assim o seu sentimento de lado. Há um grande alívio, então, quando é possível reconhecer e assumir assim seus próprios afetos, sejam eles belos e sejam eles horríveis. Acho que, de novo, a experiência analítica deve poder proporcionar esse reconhecimento para sustentar isso de alguma forma. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, é outra coisa. Essa experiência está posta. Muito bem, turma, agradeço mais uma vez os ouvidos atentos, né? Certamente acho que mais dúvidas e interesses espero ter despertado aí para a investigação de grupo. Assim como estar no lugar do analista não é também uma tarefa fácil, e como eu falei, há alguns caminhos para seguir para que isso então ocupe-se, né, desse espaço de grupo. É uma dinâmica poderosa, não vamos colocar assim dentro dessa vivência, mas vai demandar sim do terapeuta um esforço, um olhar, uma cuidade para tolerar tudo isso que venha como ataque, que venha como conflito. É para isso que estamos ali, né? Com mais ou menos energia ao longo do dia e da semana, mas é para isso que estamos ali. Agradeço mais uma vez a participação e presença. Vejo vocês para o nosso último encontro. Tudo que é bom também tem um fim. Na próximo dia 24, para pensarmos aí sim uma parte importantíssima do tripé, que é a experiência da supervisão, e que vai inevitavelmente ser um bom auxiliador no início da caminhada, sobretudo, para que se possa operar dentro das experiências analíticas com mais tranquilidade. Tá bom? Ô André, só uma pergunta, por favor. Nós temos uma atividade para entregar. Qual que vai ser a data mesmo para entregar essa atividade? Eu não estou com ela aberta aqui agora. Dia 15 de junho. 15 de junho. Tá. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tem duas datas com as experiências da etapa prática, eu acabo me confundindo, mas então está posto dia 15. Trabalhem tranquilo também, nada muito profundo, mas só para vocês aprofundarem aí em alguma temática que tenha chamado a atenção de vocês. Obrigadíssimo! Até o dia 24, se cuidem, uma boa noite e boas semanas a todos. Até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite.